Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre pedal car. Então se liga que o vídeo hoje vai ser super bacana. Quem aí não se lembra desses brinquedos icônicos? Valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Rádio Vox, eu sou o Rodrigão Reis e aproveito e já convido você a se inscrever aqui no nosso canal e ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai estar soltando para vocês aí, sempre trazendo novidades e contando a tua história. Esse é um canal voltado para a galera que tem Hercules, né? Os Fuscas, Kombis, os carros da marca Volkswagen, os clássicos, e a gente está aqui para contar um pouco de história desses carros também. E aproveitar para falar um pouco de coisas que remetem à nossa infância. E hoje a gente está aqui para falar com o Ronaldo Prado, que está aqui ao meu lado, sobre o Ateliê, Elegância Ateliê Mecânico Pedal Car. Ronaldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e hoje a gente vai falar um pouco sobre pedal car. Ronaldo, você não teve infância, como diz o nosso amigo Thiago Sommer? Estou tendo ainda. Está tendo ainda, né? Rodrigão, obrigado por tudo, prazer receber você aqui. A história eu acho que vai muito de encontro com várias e várias gerações. Não dá mais para falar que é especificamente da nossa idade, todo mundo gostou do pedal car. Isso encanta qualquer idade, qualquer geração. Isso é muito legal. Você tem aqui brinquedos dos anos 40, 30, anos 60, 70, que é o que mais tem a memória afetiva com toda a nossa geração, né? Se você falar de um jipinho bandeirante, quem não teve, com certeza usou, emprestado do primo, do vizinho, ou até achou no ferro velho e pôs ladeira abaixo. Com certeza. E uma coisa que me chamou muita atenção, Ronaldo, foi que a última visita que a gente teve aqui, existem algumas coisas, galera, que acaba ativando aquele gatilho mental das antigas, né? Isso é legal. E quando eu entrei aqui no ateliê, a primeira coisa que me veio à cabeça foi na minha infância, quando eu tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos, eu não me recordo, mas eu tive um Bandeirantes, um MP Laffer vermelho que meu pai me deu. E eu gostava, principalmente quando chovia, né? Eu entrava no carrinho no quintal, saía correndo, virava o volantinho, travava e ele saía derrapando. Quem né? nunca, quem nunca. A parte legal da história, Rodrigo, eu brinco até no próprio Instagram, do Elegância, eu coloco muito isso. Saudosismo puro. Foi uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer, muito peculiar das fotos. Uma vez eu coloquei a foto, a gente vai dar uma volta aqui, vocês vão ver vários carros, mas uma vez eu coloquei uma foto de um trator Condor de 1944, imagina, muito antigo. E teve um senhor que me escreveu, puxa, eu tive um desse na infância. Na hora, a conta foi matemática pura. Se esse cara teve na infância, em 1944, quantos anos tem esse cara? E não teve dúvida, o cara falou, eu tô com 86 anos e eu lembro até hoje que eu andava no meu tratorzinho. Então, diferente da idade, é saudosismo puro, isso aqui é muito gostoso. Mas, ô Ronaldo, vamos falar um pouco aí, pra gente poder começar esse bate-papo, apesar que a gente já começou já entrando nesse assunto de infância, né? Mas contando um pouco da história do pedal car. Vamos lá, tem uma história legal que pouca gente conhece. O nascimento do pedal car, o surgimento do pedal car, ele segue muito em paralelo ao surgimento do próprio automóvel. Sim. Tá? Então, nos finais aí de 1895, 98, começaram a surgir os carros, os primeiros veículos, e os grandes artesãos, imagina que o cara lá que era o artesão número 1, fazia ali um trabalho de carruagem, um trabalho de entalhamento. Esse cara começou a desenvolver uma réplica do automóvel para o filho do cara. Então era meio estilo meu pai, meu filho. O cara comprava o automóvel e o artesão fazia naturalmente uma coisa pequena para o filho. Sim. Isso foi até os anos 10, 15. Por volta dos anos 20, estamos falando lá de 1920, começa a surgir os grandes carros. Ou seja, o carro com um nível de detalhe que hoje é muito visto para quem tem a oportunidade de viajar e visitar alguns museus. Eu até recomendo, aí, se alguém for para os Estados Unidos, Gilmore, por exemplo, tem uma área só de pedal car. França, um Retromobile, o Retromobile, né? Você tem lá uma divisão só de pedal car e conta a história desses carros da década de 20. São pedal cars, eu não vou entrar no mérito aqui do valor, porque a pergunta que todo mundo faz, né? Qual o valor? Calma, gente.
Existe pedal car hoje de tranquilamente 10, 20 mil dólares, tá? Isso são vendidos em leilões, são carros muito raros. Isso está lá por volta de 1920, carros que tinha dobradiça, maçaneta, para-brisa de cristal, era uma réplica do automóvel, era muito bonito. Só que a parte legal da história, eu acho que aí vem todo o contexto. Bugatti, grande responsável, o Ettore acabou fazendo uma T35 réplica para o filho dele, ele fez para o Jean uma réplica em pedal do T35, e isso virou objeto de desejo para a casta nobre, né? Ou seja, o grande cliente da Bugatti na época queria além de comprar o carro, queria levar uma miniatura para o filho. Então o Bugatti foi o cara que começou a fazer isso. Eles queriam o pontapé inicial. Eles começaram a fazer, mas ainda naquele estilo caro, um brinquedo para poucas pessoas e que valia cada centavo. Era uma réplica do veículo, era perfeito, era perfeito. Para resumir bastante, um fabricante americano de brinquedos, uma empresa chamada Murray. A Murray em 1908 começou a fazer brinquedos, só que lá para os idos de 50, aí vem a nossa grande história. Em 1950 a Murray lança um carro em escala produtiva, ou seja, o pedal car que a gente conhece, a coisa mais espartana, a coisa mais simples, em alta produção e logicamente valor acessível. Sim. Foi onde se popularizou o pedal car. Eu tenho o Murray aqui, eu gosto de contar a história porque quem assiste filme de época, principalmente décadas 50, 60, sempre que aparece um pedal car, tem um Murray. Para quem tem oportunidade de visitar eventos no exterior, principalmente Califórnia, é muito comum todo evento ter um Murray do lado de um carro em exposição, seja ele customizado em lowrider, pintura flake, rebaixado, seja o que for, mas sempre vai ter um Murray porque faz parte da cultura americana. No Brasil, nós tivemos 3 grandes fabricantes. Brinquedo Bandeirante, um nome para quem tem mais aí de 30 anos de idade, vai lembrar, Brinquedo Bandeirante está no mercado até hoje, mas na década de 70 e 80 foi o grande boom do pedal car para nós. O que aconteceu com o Brinquedo Bandeirante? Era uma empresa de um italiano, as datas mais ou menos, por volta de 1938 começa o trabalho no Brasil, mas quando chega em 1950, 51, ela foi adquirida por um grupo americano, certo. 2 irmãos que já trabalhavam com metalurgia. E eles focaram para o brinquedo de lata um pouco mais, como eu posso dizer, mais simples. Então antes você tinha os brinquedos litografados, quem gosta de carrinho, de litografia, muito colecionável também, mas quando eles chegaram nos anos 50, 51, eles começaram a produzir alguma coisa que tinha mais apelo industrial e um preço mais acessível. Sim. Então eles lançam o que eu não tenho aqui, repito, aqui é só carrinho, 4 rodas, mas o que é o precursor de tudo no Brasil, chamava Triciclo 2 Irmãos. Era uma bicicletinha lá, um triciclo, sim, onde você tinha um banquinho cilim e atrás você tinha um lugar para colocar o pé, quer dizer, o irmão vinha em pé atrás, com as mãos no ombro do outro irmão que pedalava. Esse foi o primeiro brinquedo brasileiro da Bandeirante que teve essa venda estrondosa. Isso foi por volta de 1952. Depois disso, lança-se o Jeep Bandeirante. Sim. O Jeep Bandeirante teve várias versões. A gente tem Jeep aqui, né, Bandeirante? Tem aqui e tem de versões diferentes. Isso é legal, que vai dar para mostrar várias épocas do Jeep Bandeirante. Paralelo a isso, você teve a Condor, um fabricante de brinquedos americanos que chegava no Brasil por volta de 1942, 43 com produtos importados. Sim. Então aí vem um pouco da minha história, saudosismo puro de novo. Eu tenho aqui um trator que é de 1944 e a parte impressionante da coisa, ele tem uma nota fiscal. Que legal, que foi comprado na Sears, uma loja de departamento, para quem lembra, foi uma loja do passado. A Sears importava e vendia o trator Condor. Eu acabei comprando um, tá aqui para restaurar, e ele veio com a nota fiscal. Ah, não, mas esse não era seu desde a infância, você comprou ele... Recém-adquirido, acredito que menos de 6 meses eu fui atrás disso. Tá? O trator para mim, como eu brinquei que eu só tenho 4 rodas, o trator para mim não tem a memória afetiva. Eu não lembro do trator na minha geração, mas uma geração anterior à minha teve acesso ao trator porque sim, foi o primeiro brinquedo que a Condor trouxe. Então era um produto importado, mas já que se vendia em lojas de departamento. A Condor por volta de 1947, 50 começa a trazer os Jeeps.
e por volta de 55 ela começa a fabricar no Brasil. Então também teve um Jeep Condor, que é um Jeep maior, você vai ter depois nas imagens, é um Jeep cinza que eu fiz, é um Jeep maior, já um pouco mais caro, um pouco mais nobre do que o Bandeirante, mas também teve uma venda expressiva no Brasil. E no meio de tudo isso apareceu a Genovese, que era um jipinho menor, eu tenho aqui também, que é um jipinho um pouco mais bem acabado, mas é da mesma época. Então aí nós, para encurtar, nos anos 50 nós tivemos a grande enxurrada, se é que nós podemos chamar assim, de pedalcar no mercado. Sim. Então teve um produto nacional, um produto importado vendendo de forma paralela, mas na mesma faixa de preço. E aí nos anos 50, 60 foi onde todo mundo teve um pedalcar na família. Como eu brinquei aqui, se o cara não teve quando era pequeno, ele com certeza usava o do primo, do vizinho, ou ele foi achar depois um pouco mais à frente no ferro velho e comprou. A parte... Uma coisa assim, só te cortando, Ronaldo, que eu acho interessante, que tem muita gente hoje que compra pedalcar porque na época não tinha condição de ter um. Né? Isso já chegou a acontecer isso com clientes seus assim? Claro, o cara de repente ele teve, mas ele quer ter guardado para ter uma recordação, mas de repente tem aquele cara que ele falou, isso era meu sonho de infância, eu nunca tive, meus pais nunca tiveram a oportunidade de comprar para mim. E hoje eu consigo comprar um desse e ter só para falar, eu tive um pedalcar. Rodrigão, acho que agora eu vou apanhar. O Zé Frizinho que me perdoe. Isso é o que mais tem. Né? É o que mais tem. Só que aí entra um pouquinho, a gente vai entrar depois no mérito do ateliê. Sim. Entra um pouquinho da minha, posso dizer, a minha ideia, a minha cultura do que é o ateliê. 90% do Jeep Bandeirante, eu tive um no passado, olha aqui a foto. Eu recebo a foto, olha, esse sentado aí sou eu. Tá lá um menininho gordo com 5 aninhos, o cara tem 60 anos de idade, não dá pra você fazer a menor associação se a foto é dele ou do vizinho, sim, mas ele fala que é dele. E aí o cara, eu quero um jipinho igual a esse. Nós vamos ver um aqui que eu vou te mostrar que é exatamente isso. E aí o que acontece? Vou sair um pouquinho da história do pedalcar e vou entrar no ateliê, no mérito do ateliê, pra gente voltar nessa conversa e ter um gancho. Eu tenho formação mecânica, eu trabalho com protótipos de carros, esse é meu dia a dia, só que eu queria alguma coisa... Isso aqui na verdade não é o seu trabalho, né, em si, né? Você tem outra profissão e isso aqui acabou virando um hobby que... Eu acho que a parte quando envolve dinheiro deixa de ser hobby. Sim. Então por isso que eu bato na tecla, isso é meu hobby, tá? Não é a venda em alta escala, me produz 50 Jeeps que eu quero levar para a semana que vem, então me perdoem aqueles que me procuram no Instagram, eu quero revender, você tem tabela de preço? Não. É um trabalho artesanal. Artesanal, a pegada aqui é outra. Como é que surgiu isso? Minha filha hoje, essa semana inclusive fez 17 anos. Minha esposa estava grávida. E aí vem o pai, metido em engenheiro, fala assim, peraí, eu vou fazer um carrinho para minha filha ou filho, não tinha ainda feito nem ultrassom, não sabíamos o sexo. Falei, vou fazer um carrinho para o meu filho. Eu fui na loja, agora você vai chorar, tá? Eu fui na loja e comprei um MP Laffer Bandeirante. Vermelho. Eu falei, mas eu não vou dar um MP Laffer vermelho para minha filha, sendo que todo mundo tem. Eu vou customizar esse cara. Então eu tenho a imagem dele aqui, você vai ver, tem a foto da filha ali do lado. E eu customizei ao meu estilo. Fiz pintura de catálogo, procurei no catálogo da MP Laffer, um dourado que já era de catálogo. Fiz capota, fiz tapeçaria, fiz banda branca e fui trocando, fiz farolzinho de milha, fui customizando esse pedalcar. Quando teve a definição do sexo, minha esposa já estava para ter o nenê, falei, bom, eu não sei se ela vai curtir um MP Laffer dourado. Eu acho que menina, né, tem que ter alguma coisa mais voltada para o rosa, para o branco, eu vou fazer outro. E desse outro se passaram 17 anos. Minha filha, eu acho que pedalou 1 ou 2 vezes, porque eu fui fazendo tanto carro para minha filha, com 4, 5 anos, minha filha já tinha carro elétrico. Com 6 anos e meio eu fiz o carro motorizado. Para quem conhece minha história, tem outras reportagens, até em algumas revistas que mostram um pouco da minha história com os mini carros. E aí a parte legal da história que eu gosto de contar. O pedalcar ficou numa linha do tempo, uma linha perdida, quer dizer, minha filha usou, não usou, eu fiz para ela, mas não lembro nem se ela curtiu, porque a hora que minha filha começou a interagir, que é aquela criança dos 4, 5 anos, sim, ela já foi para um carro elétrico, que você vai ver, tá aqui do nosso lado, que pertenceu a ela, inclusive. Depois de 6 anos e meio eu fiz uma mini Ferrari com motor a combustão, que
foi assim, modéstia à parte, a coisa mais gostosa, prazerosa. Foi aquele negócio de construir no fundo da casa da mãe, escondido, como presente de Natal, sabe? O Papai Noel trouxe, um misto de Papai Noel trouxe, mas o Papai Noel aqui queria os votos, né? Então, olha, foi também eu que ajudei. E ela curtiu muito, até os 11, 12 anos ela teve carros a combustão, até que a gente entrou no mundo sem volta, que foi o Fusquinha. Você ainda tem esses carrinhos que eram dela ou não? Agora vem a história que você vai gostar. Tá, vamos. Agora é a história legal. Os carros a combustão, por serem grandes e até difícil de guardar, custo elevado, esses carros eu vendia. Então eu vendia um assim que eu construía o outro. Então foram vendidos vários deles. Carros elétricos, ela teve 2, um deles está aqui, o outro eu vendi. Passou-se muitos anos, mas muitos. Eu estou falando de provavelmente 10, 12 anos passados. Eu tive a oportunidade de pegar esse espaçozinho aqui, que nada mais é do que uma garagem, como eu brinco, a minha modesta oficininha, nada disso. É um ateliê que tem mais paixão e coração aqui do que ferramenta. Mas quando eu montei isso, me veio a associação de, puxa, onde está o primeiro pedal car que eu fiz para minha filha? Será que eu vendi? Será que eu doei? E aí vem a parte que você já conhece, né? A casa da mãe serve para isso, né? Tá no fundo da casa da mãe. Mãe, você lembra do carrinho que eu fiz para Luísa? Filho, você tem um lá no fundo, 2 aqui no corredor lateral, você tem um na casa da fulana, na casa... A hora que eu fui resgatar, eu tinha muitos. Uns ralados, alguns com pintura trincada. E foi aí que eu falei, o objetivo do ateliê tá aí. Pegar esses carrinhos, não fazer só um processo de restauro, mas fazer uma customização. Então agora eu faço um gancho com a conversa anterior, tá? Deixa eu só fazer uma pausa antes da gente entrar nesse gancho. Tá, eu falo muito, você tem que me cortar. Recado pra galera que tá assistindo esse vídeo, se você faz muito tempo que não vou dizer que você não liga pra sua mãe, tá? Mas se você faz tempo que não vai na casa da sua mãe mexer lá no fundo, ou no sótão, alguma coisa, pode ter certeza que alguma coisa sua tá escondida lá já há muitos anos já. Geralmente mãe não joga fora, não Eu vou ler. E tem coisa que nem a sua que você vai achar muito interessante. Com certeza. Conhecer um pouco da história de cada carrinho que está aqui dentro hoje. Claro, muitos carros já passaram por aqui, mas tem alguns carros aqui que são icônicos que a gente gostaria de estar compartilhando com vocês a história desses carros, então fica ligado. Vamos começar falando desse cara aqui que eu gosto muito. Esse aqui é o Murray. Murray foi fabricado de 1949 até 1955 nesse modelo. Esse aqui é um carro, pelo que eu consegui levantar de histórico, de 1951. A gente procurou manter ele dentro das características originais. Eu mexi um pouco na suspensão, então eu fiz aqui uma coisa um pouco diferente, coloquei uma roda maior na frente e acabei deixando esse estilo sem pintura, com alguns detalhezinhos, preservando emblema, para-brisa que acabaram sendo cromados. Mas para quem, como a gente comentou, para quem costuma ir nos eventos nos Estados Unidos, é muito comum encontrar esse cara por lá. Tá? A parte legal da história é que a gente manteve todas as características da chapa. Então você vai ver aqui que existem realmente defeitos, os amassados, que eu quis preservar. Eu fiz as marcas de solda, mas a gente manteve ele como estava, justamente para mostrar o que é um carrinho da década de 40, 50. Que ano que é esse carro mesmo? Esse foi uma fabricação, pelo que eu levantei, de 1951. 1951. Bom, para quem gosta, isso é um E-Type, é um ícone, né, da indústria inglesa, o Jaguar é muito famoso. Esse carro aqui tem uma particularidade, esse carro quando veio para mim, ele veio com um eixo central. Esse carro era usado como um brinquedo de parque de diversões, isso aqui era um carrossel. Aquele típico carrossel onde a criança segura e ele vai fazendo um movimento de sobe e desce. Eu adaptei o chassi para ele ficar dentro do estilo do que é o pedal car. Eu ainda não mexi na fibra dele, eu estou mexendo aqui nessa parte. Você sabe que eu só mexo com carros de lata aqui, mas eu quis preservar esse carro justamente pelo desenho, é muito bonito. Ainda falta aqui um quadro de para-brisa, eu estou fazendo as lentes do farol e vou tentar manter ele com a cor verde britânico para ficar o mais próximo possível do que é um Jaguar. Vamos pegar no assunto do Jeep Bandeirante. Então esse aqui é bem aquilo que nós conversamos.
Esse é um Jeep Bandeirante da década de 80, esse aqui é o mais curto, tá? Chamado Jeep Júnior. Existe depois a versão 444, que é o Jeep gigante. Esse é o chassi curto. Originalmente esse carro vem com rodas plásticas, ele vem com uma roda maior na traseira, uma roda menor na dianteira. Eu acabei mexendo bastante nele, coloquei esses pneus para ficar mais alto. Para poder colocar esse pneu, esse conjunto de roda, eu mexi em toda a parte de suspensão, vamos dizer assim. Aumentei as distâncias de eixo, mexi nas bitolas. O quadro de para-brisa é uma criação nossa aqui, uma coisa bem caseira, mas eu acabo dando esse ar ou essa identidade para o Jeep Bandeirante para ele ficar um pouco diferente. O original, ele vem aqui com simplesmente um araminho, para quem lembra, é um trefilado aqui de 1/4 de polegada. Eu acho que fica muito simples, então eu acabo desenvolvendo esse para-brisa para ficar no estilo mais diferente possível. Bem, Ronaldo, esse aqui foi uma criação sua, esse aqui é um elétrico, né? Na verdade, presente para a filha. Isso é uma carroceria que existe na Argentina, é um modelo chamado Roda Cross lá, é um carrinho original com mecânica ou com toda a parte de propulsão elétrica. Eu mexi um pouco, mexi no tamanho de roda, refiz a parte de pintura, minha filha chegou a usar esse carrinho e eu tô querendo agora passar ele para pedal. Eu não sei porquê, me perdoem aí os puristas, mas eu não sou muito chegado no carrinho elétrico. Eu acho que o elétrico está muito na moda agora. Eu brinco e falo que o carrinho elétrico é a tendência do carrinho do shopping. Eu quero deixar esse aqui com cara de pedal car, então eu vou mexer um pouco ainda nele e vou deixar ele com o pedal. Esse aqui é um carrinho que ainda está em produção. Isso aqui é um modelo Team Play da Argentina. Para quem costuma ir para a Argentina, esse carrinho é vendido ainda lá. Ele tem uma pintura padrão, ele tem uma faixa mais larga, uma faixa mais fina aqui. E geralmente ele vem numa cor sólida, ele vem ou vermelho ou preto fosco. Eu mexi um pouco na pintura, fiz a parte de adesivagem dele, só que aqui eu quis dar um ar mais de hot. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa bem diferente. Eu afastei o entre-eixos. Eu joguei esse eixo traseiro mais para trás, mexi em toda a parte de fixação, aumentei a haste de pedal e ele acabou ficando com um ar de hot mesmo. Isso é uma réplica feita na China do Murray. Isso é feito por uma empresa americana com exclusividade chamada InStep. Esse é um carrinho que vende em kit, ele vem numa caixa carroceria separada, você tem que montar toda a parte de baixo. Só que como ele é um carrinho comum, entre aspas, é um carrinho que é muito fácil de ser encontrado, eu quis mexer exatamente na parte de suspensão. Então eu coloquei umas rodas maiores, coloquei aí um pneu de kart, uma roda de drift trike. Para isso eu tive que refazer os eixos, tive que refazer o acionamento da parte do volante e tive que mexer nas alturas do acionamento de pedal. Então ficou com uma característica bem diferente. Eu mantive, preservei a pintura original e aqui tem uma historinha interessante, já que você vai dar um close aqui, você vai ver duas marcas que agora ele vai ter que ser repintado. Eu fiz a besteira de pendurar esse carro no meu display ali na parede. Eu coloquei ele quando ele veio originalzinho com a rodinha, deixei ele por 3, 4 meses fixo na parede. E depois que eu fiz toda essa adaptação, eu esqueci do peso extra, isso ficou muito mais pesado. Eu fui lá e coloquei na parede, é lógico que o suporte não aguentou e isso despencou. Então agora temos trabalho pela frente, tem toda uma funilaria aí e vou aproveitar e vou refazer essa pintura. Vou tirar um pouco desse aspecto americanista da coisa aí, eu vou tentar fazer um carro de viatura, talvez polícia mesmo, mas alguma coisa mais conhecida por nós aqui. Aqui dois carros bem antigos, tá? Uma construção muito peculiar. O chassi desses carros eram em madeira, isso é original da época. Essa é uma réplica de uma Mercedes, tá? Toda a parte dianteira lembra um pouco as Mercedes K. Era um pedal car mais simples, isso era uma fabricação feita aqui na América Latina, Uruguai ou Argentina provavelmente. Isso foi replicado em 1950, mas os carros remetem à década de 20. A particularidade é que tanto esse carro bege como esse carro roxo agora está seguindo por um evento. A gente tem um evento aqui que é uma corrida de Canambeque bastante famosa, né, que é o Pé na Tábua. Organizado aí pelo Thiago Songa, né? Perfeito. E é onde a gente faz lá uma ação justamente com os pilotos do evento. Todo mundo que participa da corrida vai deixar seu autógrafo. Então aí tem gente do meio, gente bastante conhecida. Aí tem o nosso grande Nelson Piquet, que foi o melhor piloto, sem dúvida nenhuma para mim. E agora o carro roxo está seguindo para o evento que acontece logo. E ele também deve receber assinaturas, ele vai participar de uma ação todinha lá no Pé na Tábua. Que a história é legal. Aqui começa com um fabricante belga chamado Baguera, que fabrica uma réplica dos Fords, alguma coisa assim.
Esse é um carro que remete aí década de 20, década de 30, é um carambequinho com cara de Ford mesmo. E o que eu fiz foi uma coisa um pouco diferente. Eu queria fazer ele mais com características de caminhãozinho, alguma coisa utilitária. Então a primeira coisa foi aumentar essa bitola. Joguei essa roda, é uma roda que eu trouxe dos Estados Unidos. Eu coloquei um pneu MG de chuva, que é um pneuzinho com todos os cravos. Fiz a haste de guincho lá atrás e acabei fazendo aí uma adesivagem do nosso amigo Honderson, que tem um Planeta Guincho aqui em Ribeirão Preto, tá? Então ele acabou virando o garoto propaganda lá do Planeta Guincho. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho, trabalho pela frente, mais um pouco. O tratorzinho, a gente comentou sobre coisas de época, mas dá uma olhada, esse é um cara de 1944, isso é um Condor, isso é original americano, foi revendido ou vendido no Brasil na década de 40. Eu tenho que fazer aqui um trabalho de restauro, minha dificuldade está sendo exatamente os pneus traseiros. Eu estou buscando aí alguma coisa nos Estados Unidos para ver se eu consigo manter ele mais no padrão original possível. A ideia é só customização de pintura, né? Talvez vou fazer alguma coisa alusiva a John Deere ou alguma coisa mais amarela, que é o nosso tradicional aqui para os tratores. A história do Jeep original. Ah, eu quero o Jeepinho original. O Jeepinho original é o Jeep vermelho com frisinho branco ou o Jeep verde militar. Esquece, aqui o Jeep vai ter a cara do ateliê. Esse cara aqui, dá pra gente ver bem o que eu faço. Então você tem os defeitos de época, por mais que eu tentei recuperar a chapa, ainda existem os amassadinhos. Eu preservei o paralaminha original, só que agora já começa o meu trabalho. Eu refiz o paralama traseiro, aumentei essa distância da bitola, coloquei uma roda maior do que a roda original, preservei o volantinho no estilo original e fiz um quadro de para-brisa. O quadro de para-brisa já é uma criação minha aqui, onde especifica bastante os modelos e acaba tendo uma identidade, como falei, do carrinho feito pelo ateliê. Não é um Jeep Bandeirante original, então para quem acha que é original, ele tem proporções diferentes, ele está mais alto do que o original, ele tem as rodas mais largas, o diâmetro do pneuzinho ali é maior do que o original e ele tem esse quadro de para-brisa. Se eu pegar o amarelinho que está em processo ainda, eu tenho ainda toda essa frente para tentar desamassar, para tentar fazer um trabalho um pouquinho melhor. Ele está usando rodas de 5 polegadas, eu tenho que fazer toda a parte de bucha, tenho que fazer toda a adaptação dessa roda, vou fazer uma tapeçaria, esse cara ainda vai receber uma antena aqui na traseira e eu vou colocar alguns adesivos para diferenciar um pouquinho do Bandeirante. Vamos falar da Carmanguia aqui, ó. Essa aqui vai dar o que falar, né? Vai, com certeza. Objeto do desejo, com certeza, com certeza. Carmanguia lembra em escala, proporção, o que é o Carmanguia mesmo dos anos 69, 70. Eu não, de novo, né, os puristas que me perdoem, eu não vou manter ela na característica original, estou pensando em fazer ela rebaixadinha, vou mexer nessas rodas, essas não são as rodas que eu vou deixar. Ainda tenho todos os detalhes da frente, eu tenho farol para fazer, tenho grade, eu tenho algumas coisas para mexer, mas vou tentar preservar a linha e vou preservar o vermelho, que é o que lembra realmente o Carmanguia originalzinho. Show! Bem, vamos falar um pouco desse aqui que está aqui no chão, um pouquinho escuro para a galera ver, mas só para a gente poder ter uma referência e depois vocês vão ver mais imagens dele aí. Tá, esse carro, vamos fazer ação no canal? Me diga que carro é esse e você ganha um sorvete. A história é a seguinte. Esse carro, para mim, a história que chegou. Esse carro é da Inglaterra, era um carro de parquinho, aquele carro que fica dentro de um círculo. Esse carro ele era biposto, ou seja, ele tinha 2 bancos, o dianteiro e o traseiro. Esse carro não era um carro de pedal. Eu fiz a adaptação já do sistema de pedal e mais que isso, eu cortei o carro no meio. De novo, vou apanhar, alguém vai me bater qualquer hora dessa, porque eu mexi no carro, mas eu cortei esse carro e encurtei. Eu deixei esse carro dentro de uma proporção para ser um monoposto mesmo, para ser só um lugar, e fiz a adaptação de pedal. A parte legal é que já que eu estava adaptando toda a parte de eixo, volante, pedal, eu fiz isso tudo rebaixadinho. Estou mexendo nesse carro ainda, falta quadro de para-brisa, falta tapeçaria, banco, vou fazer frente e traseira com farol e lanterna. Mas sendo sincero, não consegui achar nenhuma associação de fabricante, nome ou identidade do carro. Ele não se parece com nada de um carro inglês. Bem, Ronaldo, a gente vai falar de um carro aqui agora que é ícone aqui do ateliê, que é essa Ferrari. Então vamos lá, acho que todo mundo tem um preferido, não adianta, né? Você pode ter 50 carros na garagem, mas você sempre vai ter um preferido.
Não é porque é Ferrari, a história do carro é legal, eu já te contei, depois a gente acho que merece aí um capítulo à parte só para falar de como é que esse carro chegou. Mas o fabricante é um fabricante italiano chamado Giordani, é mais ou menos, para quem não conhece, pela pesquisa que eu fiz, se é que está correta, Giordani é mais ou menos a brinquedo estrela para nós. O italiano tem a Giordani como um tradicional fabricante de brinquedos. E a Giordani quis fazer uma réplica da Ferrari para o piloto da época, que era o ícone, né, o ídolo italiano. A história do carro, não do pedal, a história do carro é legal. O carro é uma Ferrari 500, uma F2 500, que correu na Fórmula 1 em 1952. O piloto da época, Alberto Ascari. Então, para quem tem aí um pouco de tradição italiana, sabe quem foi o Ascari. O Ascari na Itália era como o Fangio, o argentino na época, e o Ascari corria com a Ferrari. O que acontece? A Ferrari era também, além de ser um excelente carro da própria corrida em si, era o sonho de qualquer criança ser um Ascari. A Giordani fez então a réplica desse carro, mas ela não fez na mesma época, ela demorou um pouco. Ela fez a réplica do carro em 1957. Então, no Giordani 57, existe um clube do Giordani na Itália, para quem quiser pesquisar um pouco, vai ver muita coisa. Existe Maserati, existe Ferrari, existem os carros de Fórmula 1. E a parte legal é que em 1957, quando esse carro chegou no mercado, foi aquela sensação, porque a garotada queria ter o carro do Ascari. Então foram vendidos milhares, não é nada raro, mas a concepção, a construção desse carro é muito legal. Esse carro tem uma resistência, tanto é que ele está bastante íntegro, ele nem foi restaurado, ele tem uma resistência mecânica muito grande. A parte 2 da história, por volta dos anos 90, um fabricante americano chamado American Racer, American Retro Racer, fez a réplica do Giordani, que é mais ou menos isso aqui. Esse aqui é o para-brisa dela. Então o Giordani, na verdade, aqui ele tem um acrílico, tá? Que estava muito amarelado, para mim acabou chegando essa. E a American Retro manteve essas características, colocando um para-brisa diferente, e mesmo assim foi sensação de venda. De novo, não é um carro raro, mas era um brinquedo já que custava uma certa quantia, e esse carro acabou saindo da mão da criançada e indo para colecionadores. Então esse carro é muito comum em leilões, para quem frequenta, para quem gosta de comprar alguma coisa em leilão, é muito comum nos leilões lá da Europa, e é difícil de ver no Brasil. Não é raro por ser único, não é nada disso, não é caro, mas é difícil de você ver. Agora, o que me chama a atenção, o que eu acho muito legal nesse carro é a proporção. O pedal car, pelo que eu tenho aqui de histórico, geralmente vai de 80 a 90 centímetros de comprimento. Esse cara é maior do que isso, dá para ter uma noção aqui, estamos falando de 1 metro, quase 1,20 m de comprimento. Tem a diferença das rodas, né? Os pneus são mais largos, ele tem alguns detalhes que eu deixo aqui, mesmo para quem não gosta de pedal, mas que gosta de mecânica, deixo aqui o desafio. Imagina estampar isso aqui numa peça única, como era feito na época, né? Você está falando de uma chapa, que é uma chapa de quase 2 milímetros de espessura, negócio absurdamente grosso. Isso aqui é tudo estampado, você vai ver depois, tem todos os repuxos aqui. Só que eu acredito que mesmo com todos esses, entre aspas, defeitos de fabricação, para mim é um brinquedo lindo. Eu acho esse carro maravilhoso. Esse aqui é o queridinho que a galera tanto procura, né? Afinal de contas, a rádio é Volks, né? Então vamos lá. Vou recapitular aqui um pouquinho do processo. Então lembra que Bandeirantes fez, Bandeirante não tem o S, né? O Bandeirante fez o Fusca pedal car, plástico. Começou nos anos 70, 69 aproximadamente, ele foi até os anos 80. Esse aqui não é um Bandeirante, isso é o que chama atenção, tá? A parte legal é que ele tem uma proporção um pouco diferente, ele é um pouquinho maior, o paralama dianteiro é mais alongado, ele tem alguns detalhezinhos que deixam ele mais com esse estilo hot ou hat, como você preferir. O que a gente vai fazer aqui? No projeto a gente vai tentar manter as características um pouco originais, vou manter esse volantinho cálido, vou fazer tapeçaria, vou mexer um pouquinho no estribo, vou mexer nos detalhezinhos, mas a princípio eu acredito que a gente vai deixar aí as marcas do tempo, como todo bom Fusquinha deve ser, tá? Vou tentar manter ele nessa altura, vou deixar ele mais rebaixadinho,
Vou fazer um detalhezinho na frente que falta, seta, farol, vou mexer no para-choque, mas a ideia é manter ele um pouquinho nessa concepção que ele está aí. E vai ser o garoto propaganda da Rádio Vox. Ronaldo, queria agradecer demais você ter cedido espaço pra gente aqui, contar um pouco da história do Pedalcar pra galera. E é isso. Pra você que gostou desse vídeo, já deixa um like aí, aproveita, já se inscreve, compartilha e dê sugestões pra gente aí pros próximos vídeos que a gente pode estar trazendo coisas legais pra vocês aí. Galera, obrigado, fica ligado, até a próxima. Fui. Agradeço. Tchau.